Você sabia que o orgulho, ele é uma procedência maligna? Você sabia que o orgulho, ele cega a pessoa para a verdade? Você sabia que uma pessoa orgulhosa, ela não consegue ver seus próprios defeitos? Você sabia que uma pessoa orgulhosa, ela segue as pegadas de Satanás? É a verdade. Lúcifer, ele era um anjo de Deus, ele morava no céu. Diz-nos a palavra de Deus que ele vivia no meio das pedras afogueadas. Ele era um querubim ungido. Mas um dia, ele colocou no coração dele de querer ser igual a Deus. E ele disse: eu subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei. Foi aonde Deus o expulsou do céu sobre a terra. Hoje, Lúcifer está condenado ao ardente lago de fogo e enxofre. Por que não fazer menção quando o rei Nabucodonosor ele se pôs diante observando ali o império todo, e ele pensou: quem fez isto a não ser eu com a minha magnificência? Então ele não deu glórias a Deus. Ele atribuiu a ele aqueles feitos. Foi aonde aconteceu que ele ouviu uma voz que veio do céu: deixarás de habitar entre os homens e pastará feito boi. Na mesma hora, a pele dele começou a ser coberta com pelos de animais, e ele comia capim feito boi. Por que não fazer menção também do rei Herodes, quando as pessoas começaram a elogiar, dizendo que Herodes era igual um Deus, e ele não glorificou a Deus. Na mesma hora, o anjo do Senhor feriu ele, e ele foi comido de bicho. Por que também não fazer menção da história que marcou há anos atrás, quando aquele homem construiu o grande barco conhecido como Titanic, e as pessoas admiradas, olhando para o barco, vendo aquele imensidão daquele barco, e todo mundo se preparando para a primeira viagem que aquele barco ia fazer. E as pessoas chegaram para o dono daquele barco e começou a elogiar aquela beleza, aquela estrutura daquele barco. E sabe o que foi que o homem disse? O dono do barco: nem Deus afunda esse barco. Olha a expressão dele. Sabe o que é isso, irmão? O que leva uma pessoa a fazer isso, a falar uma coisa dessa? Orgulho, soberba. Foi aonde aconteceu o quê? O barco deu início à primeira viagem e não chegou a completar a primeira viagem. Bateu em uma geleira e afundou. Mais de 1000 pessoas morreram afogadas. Por que não falar do pleno século 21? Tivemos aí um cantor, que nós não dizemos o nome por ética, que ele disse que estava no topo da mídia. Ele cantava melhor do que todos os cantores gospel. Ele tinha mais dinheiro do que todos os cantores gospel. Ele tinha uma voz melhor do que os outros cantores gospel. Resultado: faliu. Por que não falar desse orgulho terrível que estava nas igrejas evangélicas, aonde os pastores se achavam os donos da igreja? Eles não deixavam mais o Espírito Santo falar na igreja. Quem mandava nas igrejas eram eles. Aqui só prega quem eu quero, aqui só canta quem eu quero. Resultado:
todas as igrejas evangélicas fechadas. Algumas estão abertas, mas debaixo de ordens, debaixo de fiscalizações. Então o Senhor Deus, nestes últimos dias, Ele tem chamado a nossa atenção para um pecado perigoso, é o orgulho, meus irmãos. Certo dia o Senhor Jesus, Ele disse que 2 homens foram orar no templo. 2 homens foram orar no templo. Um era um fariseu e o outro um publicano. O fariseu olhava para cima e dizia assim: ó Deus, eu não sou como esse publicano pecador. Eu sou justo, jejuo 2 vezes na semana e te dou a 10ª parte do que ganho. Eu sou um homem fiel. Já o publicano, ele baixou a cabeça, olhava para o chão, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E Jesus disse que a oração daquele publicano foi recebida no céu e ele voltou justificado para casa. Porque aquele que se engrandece será humilhado, aquele que se humilha será engrandecido. Irmãos, o orgulho vem de Satanás. Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Uma pessoa humilde, ele reconhece a sua fragilidade como homem, como mulher, simples pecadores. Por mais que nós se esforcemos, mas nós somos fadados ao erro. Uma pessoa dominada pelo orgulho, ela não vê os seus defeitos, só vê defeito nos outros. Então chegou a hora de nós se humilhar, orar, buscar a minha face, diz o Senhor, e se converter dos maus caminhos. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra, disse o Senhor. O mundo está aí sofrendo por causa desse coronavírus. E agora, nas terras americanas, nos Estados Unidos, vespas gigantes, maiores do que a abelha, estão invadindo o país. O pior, meus irmãos, ainda está por vir. Porque o mundo brincou com Deus, brincou com a palavra do Senhor. E o mundo é dominado pelo orgulho. Uma triste realidade eu vi passando na mídia, não digo os nomes por ética. Um empresário, porque era rico, começou a humilhar o pobre. Começou a humilhar o pobre, bateu no pobre. E o que aconteceu? O rico, porque achava que o dinheiro lhe impedia de morrer, o que foi que aconteceu? Aquele pobre pegou, armou uma emboscada e matou aquele rico. Eu conheci uma história aqui numa cidade aqui no Piauí. Um homem, ele era rico, tinha condições, era casado. Aí ele tomou a esposa de um pobrezinho do interior. E ele colocou naquela cidade onde ele mora. Esse rico ficava com as 2 mulheres, humilhando o pobre. E um dia, esse homem acabou atirando, esse pobre atirando e matando este rico. Quantas empresas, de uma hora para outra, se acabaram em incêndio? Às vezes, passa até nos jornais, às vezes o empresário está dormindo, de repente ele recebe a ligação: olha, tua empresa está se acabando em incêndio, fogo. Então o mundo, meus irmãos, ele dá muitas voltas. Nunca queira humilhar o seu próximo por aquilo que você tem. Por quê? Porque hoje essa pessoa pode não ter nada. Amanhã essa pessoa pode te ajudar. Então, vivemos um tempo triste. É uma triste expressão que eu vou falar. Você vale o que você tem. Se você tem um carro, você vale um carro. Para o mundo. Para Deus não. Todos nós somos iguais, mas para o mundo é assim. Se você tem um carro, você vale um carro. Se você tem uma moto, você vale uma moto. Se você não tem nada, você não vale nada.
É uma triste realidade, irmãos, no nosso meio. A igreja primitiva não era assim. Os irmãos mais ricos, eles socorriam os irmãos necessitados. Então a humildade, ela vem de Deus, ela vem do Senhor Deus, ela vem da luz. Você pode ver que Jesus, quando veio à terra, ele veio pobre, nasceu de uma família pobre. O carro que Jesus usou para entrar em Jerusalém foi um jumento. A coroa que Jesus usou era de espinho, e o troféu que ele levou em seus lombos foi uma cruz. Até a sepultura que Jesus foi sepultado era emprestado. Então, meus irmãos, muitas das vezes eu recebo ligações de pessoas porque estão bem, vê às vezes a gente pedindo uma ajuda e além de não ajudar, ainda entra em contato com a gente e diz: ó, eu ganho 30 e tantos mil, mas eu não vou te enviar nem R$1. Ninguém é obrigado a ajudar ninguém. Essa é a realidade. Porém, isso não dá direito de você humilhar o próximo, humilhar a pessoa que está do seu lado. Porque Deus ele é vingativo dessas coisas. Nunca humilhe um pobre porque você tem mais dinheiro do que ele, porque você tem uma casa bonita, porque você tem um carro zero. Por quê? Porque quando você morrer, você não leva nenhum par de chinelo. Tudo neste mundo aqui passa. O apóstolo Paulo diz: nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar dele. Tudo aqui deste mundo aqui fica. Quantos famosos, né? Como Michael Jackson, Ayrton Senna, a banda Os Mamonas Assassina, quantas pessoas, atores de novelas, pessoas ricas, pessoas conhecidas que morreram, não levaram nada. Então não queira humilhar o próximo, não queira humilhar teu vizinho, não queira humilhar teus filhos, não queira humilhar teu esposo, a tua esposa, porque você tem um salário melhor do que ele, porque você ganha melhor do que o teu vizinho. Não faça isso. Se você puder ajudar uma pessoa carente, ajude, mas não humilhe a pessoa, porque Deus, ele é vingativo dessas coisas. A humildade, ela vem do coração de Deus. O orgulho vem do coração de Satanás. Então uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, essa pessoa, Deus não quer nem olhar para essa pessoa. Agora uma pessoa humilde, uma pessoa que reconhece que não é nada, uma pessoa que gosta de ajudar o próximo, uma pessoa que gosta de ser amigo, gosta de fazer amizade, são pessoas que agradam ao Senhor. Eu me lembro, uma vez, tinha uma irmã aqui pertinho aqui, de casa aqui, eu acho que ela já até partiu para o Senhor, porque quando eu saí para a obra missionária, passei 13 anos na obra missionária, quando eu voltei nunca mais vi ela, bem pobrezinha, e quando eu chegava na casa dela, ela estava às vezes comendo feijão com farinha. Aí ela pegava assim, o feijão na mão, aí apertava assim o feijão com farinha, aí fazia uns capitão. Eu não sei se você sabe o que é isso, uns capitãozinho de feijão com farinha, e comia. Eu ia lá, ela me oferecia, eu comia um feijãozinho ali com farinha, aí lia a Bíblia, nós cantava, nós orava, e ela começava a falar em línguas, começava a falar em mistério, cheio da graça de Deus. Jesus se agrada dessas pessoas, pessoas que são humildes. Não é pecado você ser rico, não é pecado você ter condição. Agora, quando você faz da sua riqueza, do seu dinheiro, uma arma de humilhar um pobre, aí você já está em pecado. Eu conheço pessoas ricas, pessoas de bom coração, que ajudam o próximo, né? que gosta de ser humilde, pessoas que no decorrer do dia, se você encontrar ele, você nem imagina que a pessoa tem chácara, que a pessoa tem apartamentos, pessoas ricas, mas pessoas humildes.
Então a humildade, ela agrada a Deus. Então cuidado para você não fazer do que você tem uma arma para humilhar um pobre, humilhar um pai de família, né? Como eu divulguei no nosso canal, um irmão comprou uma cesta básica de R$150 para pagar com 30 dias. Com 30 dias ele não tinha condição de pagar. Aí o comerciante fez vergonha àquele irmão e ele ficou tão triste que ele pegou a espingarda e se matou por causa de R$150. Então, meus irmãos, meus amigos, o que vocês puderem fazer para ajudar uma pessoa, família, uma pessoa carente, um pai de família, uma mãe de família, ajude. Mas nunca queira humilhar uma pessoa que esteja pedindo ajuda. Uma pessoa que pede uma ajuda a você, se você puder ajudar, amém. Se não, não humilhe aquela pessoa. Eu me lembro de um testemunho de um menininho que a mãe dele estava doente. E ele entrou numa farmácia e roubou um remédio. Aí ele tentou correr, aí a dona da farmácia pegou ele. Aí um homem chegou e disse assim: mas por que você queria roubar esse remédio? Aí ele disse assim: é porque mamãe está doente. Aí aquele comerciante chamou aquele menino, deu um copo de leite. Um copo de leite. Veja bem, para aquele menino. Pronto, esse menino saiu para casa dele, depois de ter tomado um copinho de leite. Os anos se passou, aquele menino se formou na área de medicina. Ele estudou, se formou, e aquele homem que deu um copo de leite para ele, adoeceu. Depois de muitos anos ele ficou doente e precisava fazer uma cirurgia. E era muito caro e a família não podia pagar. Quando esse menino, que hoje já era um médico, chegou e viu o homem deitado, ele conheceu. Foi esse homem que me deu um copo de leite quando eu era criança. Aleluia. E aquele médico, ele fez a cirurgia daquele homem que há anos atrás lhe deu um copo de leite. E os familiares, quando chegaram que o seu pai já estava na sala de recuperação, já tinha feito a cirurgia e estava em cima do pai um papel. E quando os familiares chegaram, que abriram o papel, estava lá escrito: a cirurgia está paga com um copo de leite. Então, irmãos, o que você faz hoje por alguém, pode ter certeza, ninguém pode nem reconhecer, nem te agradecer, mas Deus vai te recompensar. Então nunca queira humilhar ninguém. O que você fizer por alguém, faça com alegria. Faça com alegria. O apóstolo Paulo disse: se você tiver de ajudar, ajude com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então nunca humilhe um pobre, porque hoje ele é pobre, você não sabe o dia de amanhã. O mundo, ele dá muitas voltas. Então, veja essa linda história. Um homem deu um copo de leite para esse menino cresceu e um dia recompensou aquele copo de leite com uma cirurgia muito cara que salvou a vida dele. É isso que Deus faz. O que você faz para um pobre, sabe que você está emprestando para Deus. É isso mesmo, vou repetir. O que você faz para um pobre, você está emprestando para Deus. É como se Deus estivesse recebendo aquilo e Ele vai te recompensar na hora certa e no dia certo. Faça com alegria. É como aquela oferta da viúva. Muitas pessoas estavam dando o que estava sobrando e a viúva deu tudo o que tinha. E Jesus disse que a oferta que agradou foi daquela viúva. Então, o que você puder fazer por alguém, faça.
A verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas, guardar-se da corrupção, fazer obra de caridade, ajudar os pobres, mas faça isso com alegria, como se você estivesse fazendo para o Senhor. E Deus vai te recompensar poderosamente. Cuidado, o orgulho é do diabo, a humildade é de Deus e vem do coração de Deus. Os humildes agradam a Deus, os orgulhosos irritam a Deus. Então seja humilde e saiba que todos os seres humanos diante de Deus são iguais, porque todos nós somos criaturas de Deus. Deus nos criou, ninguém é mais do que ninguém, todos somos iguais aos olhos do Senhor. Por mais que você tenha 2, 3 carros e um rapazinho ali tenha só uma bicicleta, diante de Deus todos são iguais. Então nunca queira usar o seu dinheiro para humilhar uma pessoa, porque Deus é vingativo dessas coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus.